Olá, tudo bem? De novo. Olá, tudo bem? Que nem um bêbado. É isso aí. Olá! Estamos de volta num formato diferente de vídeo, no qual a gente vai ter um bate-papo olho a olho, Face to face. face to face, e a gente vai falar sobre um assunto importante. O que eu preciso para ter uma tiny house? O movimento Tiny House está crescendo cada dia mais no Brasil e nós temos recebido muitas dúvidas e muitos comentários nas redes sociais, com basicamente 3 perguntas. Como que eu faço para ter minha Tiny House? Quanto que custa uma Tiny House? E quais são os materiais utilizados para construir uma Tiny House? E para responder essa pergunta, a gente precisa saber primeiro o que é uma tiny house, né? Uma tiny house, apesar de ser um trailer, ele é construído para ser uma moradia de tempo integral, tá? Ela tem que ser uma casa que dure a vida inteira, tem que ter o conforto de uma casa comum. Então os materiais que são utilizados e o método construtivo que é utilizado não é um método de um trailer, ele é um método de uma casa comum, com alguns protocolos extras de segurança, etc. tal, para adequar a casa para suportar o movimento dela quando for fazer uma mudança. E é muito importante a gente lembrar que o projeto dela, principalmente interno, é de uma casa que seja prática e que seja funcional. Por isso a ideia dela ser customizada para os moradores que vão ocupar essa casa, independente de ser uma pessoa ou de serem mais. Pensando dessa forma, o que a gente observa dentro do movimento Tiny House? O movimento Tiny House, ele se preocupa primeiramente com conforto, tá? Com a utilização de todas as peças, a máxima utilização das peças. Numa tiny house dificilmente você vai ver um cantinho que você vai usar de vez em quando, ou um espaço para guardar algum objeto que você vai usar de vez em quando. Tudo é extremamente funcional, multifuncional e sempre pensando em máxima utilização e o máximo de convívio entre as pessoas. A gente vê muito as grandes empresas, os fabricantes nos Estados Unidos e agora em outros países. Se você entrar no site deles, você vai ver vários modelinhos de tiny houses já prontos. E aí, à primeira vista, a gente olha e fala, então já tem aquele modelo pronto, eu tenho que escolher entre um deles. E na verdade não é essa a ideia. Aqueles modelos são sugestões de como que você pode customizar a sua casa. E esses modelos já prontos, eles agora são geralmente vendidos para pessoas que querem investir, né? A gente vê muitas pessoas investindo em tiny houses para ou criar um hotel ou para colocar no quintal de casa para alugar. Um Airbnb. Geralmente pelo Airbnb. E a customização ela é importante porque, primeiramente, nós somos pessoas ímpares. A tiny house ele foge um pouco do padrão mundial, que é construir casas padronizadas para todo mundo. Aquele monte de padronizações que faz com que a gente sinta incomodado com alguma coisa. Não é à toa que quando as pessoas compram a casa, né, elas fazem alguma reforma. Né? Ela sempre olha alguma coisinha, quebra aquela parede ali. Isso acontece com o apartamento, acontece com um monte de coisa, tá? Então a tiny house ele tem uma padronização externa, mas se você reparar, se você for procurar escrever tiny house no Google, você vai ver que todas as casas elas são diferentes, apesar do formato macro ser parecido, ou se ela é shed, se ela é gable roof, ou se ela é formato redondinho, que sei lá, o formato que seja. Muitas pessoas copiam esses formatos, que é o formato macro, né? Por conta que é um formato que tem um porquê tudo isso, depois a gente vai tratar em outros vídeos, mas dentro dela, as posições das janelas, as posições das portas, as posições dos móveis, todas elas são para cada tipo de pessoa, para cada tipo de necessidade especial. Porque nós somos especiais. Cada pessoa é diferente porque ela é uma pessoa especial. Isso que torna as tiny houses mais especiais ainda. Exatamente.
dia, bom dia, bom dia. O isolamento térmico e acústico é uma das características mais importantes de uma construção de uma tiny house. É muito importante que você verifique com o fabricante quais são os materiais utilizados para o isolamento termoacústico e qual a eficiência desses materiais. E é exatamente isso que vai garantir o conforto térmico, independente da temperatura externa. Adquirir uma tiny house não é simplesmente comprar um produto de prateleira. É muito importante você se conhecer, você refletir e se questionar. Coisas básicas. Nós fizemos isso no nosso exercício antes de projetar a nossa tiny house. Pensar em coisas tipo o que você gosta na sua casa ou o que você detesta na sua casa, o que você realmente usa na sua casa, não só falando dos objetos, mas falando do espaço físico em si. Que espaço que você ocupa? Você sabe... Dizer com quanto o seu corpo ocupa num espaço, pensando em termos biológicos, dimensionais mesmo. Quanto que o seu braço ocupa abrindo o braço, se você faz yoga, por exemplo, né, você tem que fazer alguma pose, quanto que o seu corpo, se você tem diferenças de dimensões, por exemplo, tem pessoas que podem ser gordinhas, tem pessoas que podem ser magrinhas, podem ser mais altas, mais baixinhas. Então a gente tem que saber todas essas dimensões de cor e ter isso consciente de quanto de espaço que a gente precisa. Senão a gente vai ficar num espaço confinado e não é confortável. E aí quebra um dos pilares que é o conforto. Exato. Outro ponto super importante é você refletir a respeito das coisas que você quer levar com você para a tiny house. E isso a gente fala de objetos pessoais no geral, desde a cozinha, do banheiro, do quarto, da sala, e pensar no que você quer e no que você precisa nessa tiny house. Se você trabalha em casa, você precisa de um espaço para trabalhar ou para estudar. Se você gosta de cozinhar, que tamanho que você gostaria que fosse sua cozinha ou espaço para se movimentar. Se você é um amante de filmes como a gente, pensar num espaço para poder assistir uma televisão sem que a luz das janelas e das portas não interfira nisso. Então basicamente você se conhecer o máximo possível e saber identificar as coisas que você gosta e que você não gosta, e que você quer e que você não quer. Então, quando você for procurar um fabricante, é muito importante você identificar se ele conhece todos esses pontos que a gente já mencionou. Se ele conhece, ele realmente sabe o que é uma tiny house e vai poder construir uma para você. É muito importante você não se deixar enganar pela beleza exterior, casquinha. Pela casquinha bonita por fora. É muito importante que o interior dela seja muito bem projetado e de acordo com as suas necessidades. Uma tiny house, lembra, não é só uma casinha, ela é um estilo de vida. É muito comum em países como o nosso, né, latinos, empresas verem um movimento como esse, um movimento uma oportunidade de negócios. E enxergar uma oportunidade de negócio. Não é errado. Mas muitos desses que enxergam uma oportunidade de negócio, eles acabam fazendo... eu já sei fazer mais ou menos essa casinha, vou fazer mais ou menos assim. E o mais ou menos é medíocre, né? É mais ou menos, né? É mais ou menos uma tiny house, é mais ou menos um trailer. É mais ou menos confortável. É mais ou menos confortável. É mais ou menos quente, é mais ou menos frio. Então, o que a gente tem que se preocupar primeiramente? A gente tem que primeiro observar se esse fabricante realmente ele sabe o que é uma tiny house, né? Por esse bate-papo olho a olho com vocês, né? Porque a gente, quando foi viajar, a gente sonhava em ter uma tiny house, a gente nem tinha noção do que era uma tiny house. A gente só foi entender o que é uma tiny house quando a gente começou a entrar nela, quando a gente começou a conversar com as pessoas. É muito diferente de ver no Facebook, no YouTube, né, no Instagram, porque quando a gente vê todas essas informações no YouTube, etc e tal, tem muita fantasia, tem muita propaganda, tem muita mentira. Então, pensando nisso, é importante que você converse com o fabricante e faça a pergunta ao fabricante, porque senão você vai acabar comprando um trailer com casquinha de tiny house. Nada de errado nisso se a sua ideia é ter um trailer, é ter a praticidade de locomoção. Mas se você estiver pensando no estilo de vida que é uma moradia em tempo integral e que vai te durar uma vida toda, aí isso é bem preocupante. Então lembrando, a casa tem que ser prática, funcional, confortável, bem isolada térmica e acusticamente.
para poder obedecer esses primeiros itens. Tem né? lugar para guardar tudo que você quer e precisa levar com você. Quer não, é essencial, né? Porque o querer tem um pouco do desejo. Quer levar para tiny house, não querer de querer levar junto para casa. Mas basicamente é isso, tá, gente? Então a gente, agora, sendo ela no chão, sendo ela móvel, sendo ela sobre rodas, o importante é você saber a essência do que é uma tiny house. Tem que lembrar, tiny house é casa. Tendo roda ou não, ela é casa. Tendo roda, ela tem uma possibilidade melhor, né, que tem outras vantagens, depois a gente vai discutir em outros vídeos, que é a mobilidade e algumas reduções de custos, de impostos, depois que vai ser discutido nos próximos vídeos. E um ponto que nós do Pés Descalços consideramos mais importante é o respeito socioambiental. É escolher para a sua casa materiais que tenham origem ética e que possam ser reciclados ou devolvidos para a natureza. Chega de enrolação, né? Vamos falar assim, mas como é que eu vou saber quanto que vai custar a minha tiny house, né? Como que eu sei como construir uma tiny house? Agora que a gente já sabe o que é uma tiny house, fica mais fácil. Então vamos lá. Então pra gente saber o que é quanto vai custar minha tiny house, quais são os materiais que vamos utilizar e dar o primeiro passo para a realização desse sonho, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é ter um projeto. Tá? Nesse projeto, a gente coloca tudo que a gente tem de necessidade, a gente discute, rediscute, não sei o que lá, papapá. Esse projeto pode ser 3D, pode ser 2D, pode ser um rascunho no papel, mas o importante é que esse projeto ele seja acompanhado com alguém qualificado para fazer tiny house. Tá? Porque projeto é uma das partes mais importantes de uma casa, seja ela qual for. Do tamanho que for. Exatamente. É só a partir daí que você vai ter a transparência de quais materiais vão ser utilizados, quanto de janela você vai utilizar e aí sim ter o custo. Sem isso, você vai ter você vai ter uma amplitude, sei lá, um intervalo de quanto você vai gastar numa tiny house. Com o projeto 3D, você sabe exatamente o quanto você vai gastar. E numa tiny house sobre rodas, o projeto 3D é imprescindível, porque cada milímetro conta, cada centímetro conta em cada uma das peças ou em cada um dos ambientes e principalmente para você conseguir calcular o peso. É através do projeto 3D que você vê o tamanho e o projeto da casa, todos os materiais que você vai utilizar, como o Robson falou, quantas janelas, a porta, etc. E aí você consegue calcular o peso dessa tiny house. Os melhores fabricantes que nós visitamos, todos eles oferecem, além das entrevistas, para conhecer você, para saber qual que é a sua necessidade, eles oferecem um projeto 3D, como parte inicial, o pontapé inicial, né? O primeiro passo que você dá para realizar o seu sonho de ter esse tipo de moradia e esse estilo de vida, tá? Se não oferece esse tipo de coisa, ele pelo menos faz um rascunho, fala mais ou menos quanto que vai gastar de material, porque tem muita gente que tem experiência, às vezes não precisa desenhar 3D, ele só de olhar, desenhar, rascunhar, faz uma estimativa e chega realmente mais ou menos no valor. Às vezes eles botam um pouquinho para cima, né, com uma estimativa de erro, né, uns 15%, tem gente que bota 25% de margem de segurança. Aí fica mais fácil de você procurar fabricante, pessoas que construam, que executem um projeto 3D, tá? Pode ser você mesmo fabricar, tá? Uma das coisas importantes que a gente aprendeu nos nossos treinamentos e visitando pessoas que construíram sua própria tiny house, que erraram, que acertaram, que desistiram. O que a gente descobriu, né? Que uma tiny house não é fácil construir, tá? Não é muito fácil. É importante, antes de a gente sair querendo começar a construir a tiny house, a gente conhecer alguém que possa acompanhar você a construir uma tiny house, tá? É importante que ele conheça métodos construtivos, tá? Porque construir uma tiny house ele é trabalhoso, tá? As pessoas achavam que ia gastar 3 meses para construir uma tiny house, acabavam gastando 1 ano, 9 meses, às vezes 2 anos e acabavam desistindo. E daqueles que conseguiam concluir, erravam a tiny house de alguma forma, algum protocolo que estava esquecendo, alguma improvisação que ele fez, que ele achou que ia dar certo, acabou não dando certo.
Tudo isso foi virando protocolos construtivos que foram passados através de treinamentos, tá? De pessoa para pessoa, e fortalecendo cada vez mais o movimento e consolidando cada vez mais essas casinhas para que ele seja aquilo que eu falei para você, duradoura, confortável, etc. Tá? Lembrando que no vídeo que a gente fez sobre o trailer da nossa tiny house, é muito importante você encontrar um fabricante que construa o trailer para isso, para que você respeite a legislação brasileira, você possa construir uma tiny house sobre ele com segurança e para que você possa circular com ela. As leis brasileiras e as leis americanas de trânsito são muito diferentes. Por isso que a gente vê as pessoas lá comprando qualquer trailer, ou reutilizando, ou comprando trailer usado, etc. Aqui no Brasil, as coisas funcionam de maneira bem diferente. Cada trailer tem uma documentação específica para sua carga ou para sua finalidade. E, além disso, eles variam de acordo com o peso e com o tamanho do trailer. Então é um pouquinho mais complicado. É muito parecido com o dos europeus, por isso que na Europa a tiny house ela começou agora, como está começando no Brasil. Exato. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Então assine esse canal, compartilhe nosso vídeo, porque quanto mais pessoas assistindo esse vídeo, é melhor para todo mundo, porque o movimento cresce. Mais gente são informadas, mais fabricantes vão nascer. E a gente tem mais incentivo para fazer mais e mais vídeos para vocês. E mais tiny house significa que o movimento cresceu. É isso aí. Valeu, gente. Tá. Deu?